Olá, bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Você já percebeu que privilégio nós temos de viver a fé? De viver a fé em Jesus Cristo? Nós temos consolo por causa dessa fé, nós temos orientação, nós pertencemos a um corpo que é maior do que nós. Nós temos um propósito e nós jamais caminhamos sozinhos. Isso é um baita privilégio. A maioria de nós deve conhecer a história de Ruth com a sua sogra Noemi. Noemi era uma mulher que pertencia ao povo de Deus e ela e seu marido foram morar em outro lugar, um lugar que não era do povo de Deus. Eles foram para Moabe porque na terra onde eles viviam estava acontecendo uma fome. E quando eles foram para lá, nasceram seus 2 filhos e eles encontraram mulheres que eram daquele lugar, mulheres moabitas, que não pertenciam ao povo de Deus. O que aconteceu foi que o marido da Noemi e os seus 2 filhos, eles morreram e ficaram sozinhas as noras com a sua sogra. E a Noemi disse para suas noras que elas poderiam voltar para a sua cidade, voltar para a sua terra, para a sua família e encontrar novos maridos. Uma das noras, ela aceitou esse conselho e voltou. Mas a outra, chamada Ruth, que nós bem conhecemos, ela disse para Noemi o seguinte, que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A Ruth tinha vivido com a Noemi o momento mais triste da vida dela, de perder o seu marido e os seus filhos. E ainda assim, Ruth viu na Noemi o quanto o relacionamento com Deus era um privilégio, o quanto o relacionamento com Deus fazia parte da vida da Noemi e fazia toda a diferença. Tanto que Ruth disse: eu vou continuar com você, o seu povo agora é o meu povo e o seu Deus agora é o meu Deus. A Ruth foi com a Noemi de volta para a cidade dela, lá no meio do povo de Deus, sabendo que talvez ela nunca se casaria novamente. E elas viveriam como pobres, como viúvas. E mesmo assim a Ruth aceitou esse desafio, porque para ela mais valia a pena estar com esse Deus que ela tinha conhecido através da Noemi. E esse é o privilégio que nós temos, é isso que nós podemos viver com esse Deus, um relacionamento com Ele e caminhar com Ele todos os dias. Esse culto que nós realizamos, ele é feito em nome desse Deus que atraiu a Ruth por ser tão amoroso. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero convidar você a ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos porque podemos viver esse privilégio de te conhecer, de conhecer a tua palavra e de ter o Senhor sempre caminhando ao nosso lado, de ter o teu consolo, de ter a tua força, Senhor. Obrigado por isso. Nós queremos te pedir que agora o Senhor possa também abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para atender essa palavra que nós vamos ouvir, para compreendê-la, Senhor, e para poder viver na nossa vida. Pai, que tu possa nos transformar através dessa palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, amigos, agora nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus também. Continuando aquilo que a Zé estava falando no início, aonde que Deus ele está e aonde que nós estamos, Deus quer estar presente. Para sabermos onde que Deus está, nós devemos nos questionar aonde podemos encontrá-lo. E eu não sei se você já perdeu alguma coisa na tua casa que era algo óbvio. Você sabia onde que estava, você sabia onde que devia estar, mas tu não achou. Por exemplo, a chave do teu carro. Já aconteceu contigo alguma vez, você está procurando, tem que sair de casa, sair correndo, você vai procurar a chave do carro, vai lá no porta-chaves e não está. Aí você começa a olhar em cima das bancadas e também não está. E daqui a pouco você se percebe, ela estava ali no bolso do teu casaco ou estava na tua própria mão. Da mesma forma, a gente se pergunta onde é que está Deus, ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje. Eu fico me lembrando muitos livros falam sobre a Segunda Guerra Mundial e dizem o quanto que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial
interferiram na visão que as pessoas tinham a respeito de Deus, na maneira como também elas o buscavam e como elas se relacionavam com esse Deus. E parece que na Primeira e na Segunda Guerra houve um crescimento muito grande do ateísmo, porque as pessoas já não conseguiam ver esse Deus. Se Deus ele era amoroso, aonde estava o seu amor? Se ele era bondoso, aonde estava a sua bondade? E se ele era misericordioso, onde que podiam experimentar a sua misericórdia? Eu acredito que agora, nesse tempo de pandemia, tem pessoas que também se sentem dessa forma. Se Deus ele é grande, cadê a grandeza de Deus? Se ele é um Deus que cura, onde está então a sua cura? Eu acredito que nós podemos encontrar a Deus, mas talvez ele esteja tão perto de nós e ainda assim outras coisas estão nos cegando para que possamos vê-lo. E vamos hoje ler o texto de Lucas, capítulo 24, e nesse texto bíblico vamos ver o quanto que Deus ele pode estar próximo e ainda ao mesmo tempo nós talvez não conseguimos enxergá-lo. Vamos ler primeiro Lucas 24, versículos 13 até o versículo 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Agora, versículo 25 a 26. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E agora, versículos 30 a 35. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da sua vista. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Nesse versículo bíblico, se você já está um pouco antenado, com certeza deve ter percebido do que eu estou falando. Nós lemos a passagem bíblica que vem logo na sequência dos acontecimentos de Jerusalém, onde que Jesus Cristo havia sido morto e entregue às autoridades. Tanto que aqui a discussão do versículo 17 é essa. Haviam 2 discípulos, nós não temos muita certeza a respeito da identidade deles. A única coisa que nós sabemos é que um deles se chama Cleopas, como está escrito lá no versículo 18. E esses discípulos conversavam a respeito do que havia acontecido e provavelmente a respeito da frustração que sentiam dentro do seu coração. Porque se nós lêssemos o versículo 19 e depois 20 e 21, nós teríamos visto que eles tinham expectativas em relação a Jesus. Eles pensavam que Jesus seria o grande libertador de Israel, que ele iria, talvez com um poderio militar, fazer uma revolução, que as pessoas não iriam mais ser governadas pelo Império Romano. Mas o que acontece é que eles tinham uma perspectiva diferente, e essa perspectiva levou eles a uma tristeza profunda, tanto que eles afirmavam: ele era. Afirmavam no passado, eles não diziam ele é, mas sim ele era. Haviam escutado a respeito da sua ressurreição, do sepulcro vazio, mas questionamentos surgiram no seu coração. Será que de fato Jesus havia ressuscitado? Ou talvez outros discípulos poderiam tê-lo tirado do túmulo? Talvez aquelas mulheres elas estivessem loucas, ou quem sabe alguma outra pessoa pudesse ter feito alguma coisa. Mas tudo aconteceu com certeza por algum propósito. E aqui, quando Jesus Cristo se aproxima deles e fala com eles lá no versículo 25, 26 e também lemos o 27, Jesus explica a eles de Moisés, dos profetas, das Escrituras do Antigo Testamento, que tudo aquilo havia acontecido com propósito. Nada estava fora dos planos de Deus. Nada foi em vão.
essa palavra ela é poderosa para nós. Porque se falamos que Deus ele agiu conforme os seus propósitos lá, na época onde que os discípulos estavam desamparados, será que hoje, 2000 anos depois, Jesus estaria deixando as coisas acontecer ou teria deixado o mundo à sua própria sorte e jamais teria intervido na história? Se Deus agiu com propósito lá, e também é mostrado que lá no Antigo Testamento ele teve um propósito para cada coisa, então ele não vai deixar de agir da mesma forma conosco hoje. Porque o caráter de Deus, ele é imutável. Se Deus, ele era, ele ainda é, e ele há de ser. Deus continuará trabalhando, apesar das circunstâncias. A primeira coisa que eu percebi é que nós não estamos a par de todas as coisas. Porque os discípulos eles tinham uma fração do que estava acontecendo ali. Eles haviam escutado testemunhos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus estava trabalhando na vida de outros discípulos. Se nós lêssemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós veríamos que ali na ressurreição de Cristo, muitas coisas estavam acontecendo em conjunto. E ele estava agindo na vida dos discípulos de uma maneira separada, mas no momento que eles se reúnem outra vez, eles começam a testemunhar, eu vi Jesus, e eles começam a inflamar o seu coração de alegria, sabendo que Jesus de fato ressuscitou. Porque às vezes acontece, a gente pensa, será que eu vi isso mesmo? Ou será que as coisas estão acontecendo da perspectiva que eu estou pensando ou eu estou me iludindo? Entretanto, quando nós começamos a ler o texto bíblico aqui, no versículo 13, nós vemos que o coração deles estava cegado por uma espécie de frustração, de ansiedade ou talvez até de raiva, a ponto de que o próprio Jesus se aproximou deles, andou ao lado deles e eles não reconheceram. E aqui o texto diz que os seus olhos estavam impedidos de enxergar. A outra coisa é, nada por acaso, eu já falei isso um pouco antes. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi ele simplesmente entregue às autoridades pelo próprio diabo. Isso estava dentro dos propósitos de Deus. Jesus Cristo, ele se entregou. Ele não foi entregue pelas circunstâncias. Ele mesmo foi Senhor sobre as circunstâncias e deu sua vida voluntariamente. Ele esteve no controle o tempo todo. Nada do que aconteceu foi um acidente, foi um plano de Deus. E da mesma forma, se essas coisas aconteceram como parte de um plano de Deus, será que as coisas que estão acontecendo hoje estão fugindo do seu plano? E a terceira coisa é Cristo quem abre o entendimento. É Ele quem abriu os olhos dos discípulos. E foram através das ações de Cristo, ações cristãs de fato, que eles perceberam: Jesus Cristo está vivo, Ele está no meio de nós e nem sabíamos. Aqui diz que o momento que Jesus ele parte o pão, aquilo era uma prática muito comum que Jesus tinha com os discípulos, eles então se tocam e dizem: é o próprio Jesus quem está conosco. Como eu disse, a maneira como essas coisas acontecem, elas são tanto quanto misteriosas, mas elas são pedagógicas para nós, porque nós aprendemos que através das ações de Cristo, os olhos das pessoas são abertos. E talvez falar da história, falar a respeito do Antigo Testamento, falar a respeito do Novo Testamento para pessoas hoje do século XXI, seja até algo que a gente saiba, Eu acredito que a gente sabe muito de Bíblia. A gente conhece as Escrituras, pelo menos quem cresceu aí nos círculos da MEUC, da ISLB, da Igreja Batista, Presbiteriana, seja lá de onde que é congregacional, você deve conhecer muito de história bíblica, deve saber de tudo isso que a gente falou até agora, até dessa passagem de Emaús, a passagem que é conhecida, é famosa. Mas saber das coisas talvez não é, às vezes, tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa ter um entendimento aberto pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa compreender aonde que as coisas estão se encaixando na história. Para a gente ter aquele semancol, aquela chave que é o ponto de virada da nossa vida. E talvez seja isso que a gente está precisando hoje. Ter olhos abertos por Deus, clamar a Ele, crer, confiar e agir de que Ele está trabalhando. Agir em conformidade também com as ações de Cristo. Se Deus ele tem a chave do nosso coração, Ele também tem a chave do coração das outras pessoas. Por isso que esse texto ele também nos mostra que não são só os cristãos que hoje talvez estão andando um pouquinho perdidos. Porque nós que somos cristãos temos uma esperança viva. E embora a gente não entenda toda a história, embora que a história agora, talvez como estamos vivendo seja misteriosa, a gente não possa dar respostas completas, ainda assim nós temos uma esperança viva. Imagine quem
agora não tem a Bíblia, quem não tem a palavra, quem está vivendo hoje no seu dia a dia com essa experiência do coronavírus, com crise financeira, com crise governamental, o quanto que essas pessoas talvez estão desamparadas no seu coração. Porque o que acontece é que cada pessoa tem um túmulo vazio, às vezes, na sua vida. Acontece que o nosso túmulo vazio ele pode ser a tristeza de perder o emprego. Quem sabe uma doença, ou um amor não correspondido, uma expectativa que se frustrou. Quem sabe o túmulo vazio das outras pessoas realmente seja esse, de depositar a sua esperança em algum lugar onde que a esperança ela é fraca, onde que talvez os planos eles são, como até tem uma passagem bíblica que diz, né, que são como ídolos, né, que tem um fundamento, peças de ouro, peças de prata, de joias preciosas, mas seu fundamento é de barro, que com qualquer coisa se quebra, se desmorona. Eu não sei qual é o tipo de frustração que talvez você esteja sentindo agora, no seu coração, qual é o medo que você tem, a angústia que você tem, mas tudo isso é somente algo que nas mãos de Deus pode se transformar em algo grandioso. Tudo que Deus bota a mão, tudo aquilo que Ele trabalha, Ele consegue fazer com que aquilo se torne algo extraordinário e maravilhoso. Então, se nós temos tristezas, se nós temos agora algum tipo de sentimento ruim no nosso coração, existe um lugar onde que nós podemos entregar, é na presença de Deus. E quem sabe esse convite que Jesus fez para olhar para a história, olhar para o passado, seja algo que a gente devia fazer agora. Olha para trás, olha para a história, olha para o passado, olha para o testemunho bíblico, olha para o testemunho aqui que está no Antigo, no Novo Testamento. Olha também para a tua vida, olha para a vida dos teus antepassados, das pessoas que estão andando contigo, que estão ao teu lado agora. Quantas coisas a gente pode ver que elas estão acontecendo e não são em vão? É Deus trabalhando, é Deus agindo. Mas te coloca ao lado dessas pessoas, te coloca ao lado da história, para que você possa compreender de que esse momento de agora, ele faz parte de um todo, e esse todo está nas mãos de Deus. Porque mostra também que o mundo ele precisa ser lembrado de que nada que acontece é em vão. Embora que você possa ser crente, tem pessoas que são descrentes, e que elas acreditam que tudo é por acaso e que as coisas elas acontecem somente como uma cadeia de consequências, de ações e consequências, sem levar em conta de que existe um Deus que pode intervir e que pode estar agindo em meio a todas essas situações. Nós temos que ser também proativos em relação à angústia dos outros. Talvez a gente ache ridículo a angústia que algumas pessoas sentem, ou a gente pensa, nossa, mas essa pessoa tem uma fé tão fraca. Mas eu acredito que assim como esses discípulos que estavam na presença de Jesus, andando tanto tempo ao seu lado, e pensa só, eles viram milagres acontecendo, a gente talvez tenha um julgamento em relação a eles, de pensar, mas sabendo de tudo que Jesus fez, será que eles não podiam ter mais fé? Será que eles não podiam ter mais esperança? Eles foram tão fracos aqui, né? É isso que parece que o texto bíblico está falando. Mas será que a gente entende toda a complexidade do coração das pessoas? Tudo aquilo que elas estão sofrendo? Eu acredito que não. E Jesus, ele foi aquele que deu o primeiro passo em relação aos discípulos. Eles estavam andando e Jesus se aproximou deles. Se nós sabemos que somos limitados e também que existem pessoas que têm suas limitações, nós também somos convidados a darmos o primeiro passo em relação àquelas pessoas, a nos aproximarmos delas. Porque às vezes a gente pensa, né, olha, que tem aquela frase famosa que diz, né, testemunhe e se for necessário use palavras. Às vezes a gente leva o testemunho de uma maneira muito passiva. Quer dizer, a gente espera que as pessoas nos olhem, que elas cheguem à conclusão de que a gente é cristão, de que existe esperança no nosso coração. Quem sabe nas nossas ações a gente até demonstre isso. Mas palavras são necessárias também. É necessário que a gente se aproxime das pessoas e pergunte sobre o que vocês estão conversando. Assim como Jesus fez, sobre o que vocês falam no caminho. E aí eles começam a perguntar, mas você não está sabendo das coisas que aconteceram? Né? E sabe, às vezes a gente vê uma pessoa triste perguntando, mas por que tu está triste? A pessoa talvez vai ver, né? Mas isso é óbvio. Tu não consegue ver por que eu estou triste? Aí a pessoa começa a descrever a sua vida. E aí a gente tem que fazer que nem Jesus, ajudar as pessoas a enxergarem a história, o agir de Deus em meio à história. E isso vale para nós, falarmos para cristãos e para nós não cristãos. Quem sabe esse momento de crise que a gente esteja vivendo seja o melhor momento para a gente mostrar às pessoas como é que Deus ele vai agir e está agindo através da história, olhando para o passado. Como está escrito em Hebreus 2:11, ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só.
Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus espera que nós sejamos cristãos com as outras pessoas. E ser cristão é ser um mini Cristo na vida dos outros. Que a gente possa ter proatividade em relação ao outro. Que a gente possa encher o outro coração de esperança. Porque o mundo precisa de nós, cristãos. Ele precisa de pessoas que possam estar ardendo o coração dos outros, como Jesus fez. Inflamando o coração daquelas pessoas com essas palavras esperançosas. Palavras que são palavras de vida. E como mesmo Filipe fez com André, lá em João capítulo 1, versículo 45 e 46, ele disse: você está procurando por alguém, mas nós encontramos Jesus Cristo, aquele de quem os profetas falaram, de quem as pessoas estão esperando agora, o Messias que esperamos chegar, ele veio. E claro, o que acontece lá é a pergunta: mas tu tens certeza que lá de Nazaré pode vir coisa boa? E o convite é: venha e veja. Isso quer dizer que pessoas estão procurando a razão de viver. Elas estão procurando um lugar para depositar sua esperança. E não pense que porque as pessoas elas estão, às vezes, se mostrando firmes, que elas estão com a vida completa. Nós sabemos que existe um céu, nós sabemos que existe um inferno, nós sabemos que existe um Deus. E esse Deus, que talvez para nós ele é tão óbvio, para as outras pessoas talvez não seja. Então, o que a gente podia fazer? Fazer essa atitude. Irmos em encontro às pessoas, falarmos com elas, perguntarmos sobre as suas angústias e mostrarmos a ela a esperança, convidar elas para se aproximar do Senhor, para ter um novo ponto de vista. E a partir desse novo ponto de vista, então, a transformação de Deus acontece. E por isso nós somos chamados a confiar de que Deus ele abre o entendimento. Mesmo que a gente possa explicar todas as coisas, às vezes, de uma maneira muito legal, muito bonita, as pessoas até dizem, vocês são pastores, são missionários, vocês conhecem tanto da palavra, mas eu vou dizer, não é fácil. Eu sei que não é fácil você chegar, explicar a Bíblia para uma pessoa, você explicar toda a história bíblica, às vezes a gente nem sabe de cor. Até pessoas pensam, esses pastores missionários sabem tudo de cor, sabem as passagens, a história do Antigo, do Novo Testamento, tem os versículos bíblicos decorados na cabeça. Não é verdade, sabe? A gente, se fosse simples assim, só contar uma história, mas não é só contar uma história. A gente conta com a ação do Espírito Santo de Deus. Eu sei que eu posso falar por horas e horas num púlpito, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo, a minha pregação vai ser só uma palavra vazia. Nós temos que contar com o Espírito Santo de Deus. Sabemos que é Ele quem vai abrir o entendimento das pessoas, que vai revelar às pessoas quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é essa salvação que nos aguarda. Mas o convite está feito. Sermos aqueles que vão ao encontro das pessoas, para que as pessoas elas possam reconhecer a Cristo. Ter ações cristãs que testemunham a respeito de quem é Cristo. Essas ações cristãs, elas abrem os olhos das pessoas para o entendimento do Evangelho. Porque através das ações cristãs, o Espírito Santo de Deus trabalha. Às vezes, num simples partir do pão. Coisas que trazem à memória o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua bondade. Eu não disse que antes parece que às vezes Deus está ausente, que Ele não está se mostrando no mundo. Quem sabe a falta que faça é de cristãos que estão lá, tendo ações que lembram as pessoas de que Deus é real e Deus existe. Hoje o mundo precisa mais do que nunca de amor, de cuidado, misericórdia, respeito. E se nós somos cristãos, somos as pessoas mais aptas a demonstrar o que Cristo quer fazer na vida das pessoas. Sejamos aqueles que estão agora levando essa palavra, abrindo os olhos das pessoas. Vamos deixar que Deus trabalhe através das nossas vidas. E se nós somos aqueles que estamos como esses discípulos, talvez cegados pelas circunstâncias agora tristes, vamos buscar a Deus. Vamos perguntar a Deus, aonde está você? Eu tenho certeza de que Deus ele abrirá o seu entendimento e que também pessoas serão colocadas ao seu lado para que Deus possa agir na sua vida. É claro, como eu disse antes, eu conto com o agir do Espírito Santo de Deus. Eu sei que não é a minha presença ou ausência aí do teu lado agora que vai fazer com que essa palavra seja menos ou mais válida, mas o Espírito Santo de Deus ele quer trabalhar em todos. Se a Bíblia fala que há um corpo de Cristo, e comemoramos essa semana Corpus Christi, quer dizer que esse corpo ele tem muitos membros, e eles estão espalhados aí pelo mundo. E Cristo é o cabeça dessa igreja, e Cristo ele quer trabalhar na vida de cada pessoa
distante, perto, mas Ele quer trabalhar na tua vida hoje. Então vamos convidar esse Deus para que Ele trabalhe na nossa vida e que Ele trabalhe na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, esteja conosco, nos mostra, Senhor, a Tua presença, mostra, Senhor, a nós agora o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua bondade. Demonstra, Senhor, as pessoas que também estão desesperançosas e estão tristes, o Teu cuidado. Faça, Senhor, com que cada pessoa na sua casa possa perceber a Tua presença, possa se sentir amado por Ti e acolhido por Ti. Senhor, nós queremos nos depositar em Tuas mãos, nos colocar, Senhor, aos Teus cuidados, sabendo que em Ti nós encontramos esperança. Em Ti a Tua palavra aquece o nosso coração. Em Ti, Senhor, nós também podemos ter certeza da vida eterna, ter certeza de que nada, Senhor, acontece por acaso, tudo faz parte do Teu plano. E, Senhor, tira do nosso coração qualquer dúvida, qualquer angústia, tristeza, medo que nós temos agora. Tira, Senhor, do nosso coração todas aquelas coisas que estão cegando o nosso entendimento e aviva a nossa vida. Esteja, Senhor, preenchendo o coração das pessoas de esperança. Nos bote no caminho dessas pessoas, que a gente possa perceber aqueles que estão andando tristes, que, Senhor, possamos nos perceber também no caminho, se existe tristeza, existe desamparo no nosso coração, e que o Senhor possa nos guardar nessa semana, guardar, Senhor, esse Brasil, esteja guardando a nossa vida e nos cuida, Senhor, pela Tua palavra, que possamos ser as Tuas testemunhas nessa terra, o Teu corpo agindo na vida dos outros, e cristãos, para que outros reconheçam de que existe um Cristo, existe o Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos, nos entregamos aos Teus cuidados, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele possa estar guardando a nossa vida hoje e sempre. Agora nós também queremos ter um momento de orar por pessoas da nossa comunidade que estão passando por momentos difíceis. E assim como o Deide falou, nós temos um Deus que está perto e que se importa, e por isso também nós podemos colocar a vida dessas pessoas nas mãos dele, para que ele possa estar cuidando de cada situação. Por isso vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa palavra e por essa verdade de que tu estás perto. E nós queremos agora colocar nas tuas mãos a vida de pessoas queridas da nossa comunidade que precisam do teu cuidado, que precisam do teu olhar, que precisam do teu agir, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos a vida da Martina, pedimos, Senhor, que tu possas guardá-la, possas cuidar da sua saúde, Senhor, e restaurar, Pai, a sua saúde. Que o Senhor também possa orientar os médicos para que ela tenha o tratamento adequado, Pai. Nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida do Pub, pedir, Senhor, que tu possas estar cuidando dele, possas estar cuidando do seu coração, e que ele também possa ser restaurado por ti, que tu possas guardar ele e a sua família, Pai, para que percebam o quanto o Senhor está perto deles. Nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida da Ieda Despsel e pedir, Senhor, que tu possas estar guardando ela na sua recuperação, que possas estar, Senhor, guardando toda a família e também fortalecendo eles nesse processo, Pai, que tu possas estar agindo, Senhor, através das cuidadoras, através de todo o tratamento, para que ela também possa ser restaurada por ti. Obrigada, Deus, por tantos avanços também que ela já tem conquistado e porque o Senhor tem cuidado dela. Nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida da Luciane e pedir que o Senhor possa guardá-la. Que também ela, Senhor, seja restaurada na sua saúde, que ela também tenha o teu cuidado, Senhor, e que toda a sua família também encontre forças em ti, encontre um sustento, Pai, que é tão necessário nesse momento. Nós também queremos colocar nas tuas mãos a vida da Teresa Trentini, pedir, Senhor, que tu possas guardar a sua saúde. Pai, que ela também tenha o tratamento adequado, que possa ter força, Senhor, para ser cuidada por ti e possa, Deus, ter a sua vida restaurada também. Pai, que tu possas cuidar de toda a família e consolá-los e animá-los, Pai, sabendo que tu estás no controle dessa situação. Nós também queremos, Senhor, pedir pela Dona Lore Pretzel e pedir, Senhor, que tu possas estar com ela. Pai, tu sabes da situação da sua saúde e de quão debilitada ela está. Que o Senhor possa estar ao lado dela, Pai, e que ela não se sinta sozinha, Senhor,
que Tu possas estar guardando ela, aliviando as suas dores, Pai, e tendo o Teu cuidado sempre presente com ela. Nós te pedimos que possas também animar a família e dar a ele, Senhor, tudo aquilo que é necessário para ter o cuidado, Senhor, com a Dona Lore. Que o Senhor possa guardar cada um dos nossos pedidos, Senhor, cada uma das nossas necessidades, Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa comunidade, que o Senhor possa continuar nos sustentando e nos fortalecendo nesse período, Pai. E nós te pedimos que também tudo isso possa passar, que essa pandemia, Senhor, possa ser amenizada e que nós possamos voltar a nos encontrarmos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos fazer um agradecimento especial a todos aqueles que contribuíram na nossa promoção da lasanha. Muito obrigada a você que se dedicou o seu tempo para estar com a gente também preparando essas lasanhas, para que a gente pudesse também de alguma forma estar contribuindo no sustento da nossa comunidade. Muito obrigada a você que participou. Também quero desejar a você e a sua família uma abençoada semana, na certeza de que, assim como o nosso Deus prometeu, Ele está conosco todos os dias, mesmo que nós não possamos perceber isso. Que Deus te abençoe.